pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português em Ação. No vídeo de hoje nós vamos ver a correção das atividades dos PETs de 7º ano, ok? Peguem o material de vocês, peguem as atividades de vocês e mãos à obra! Vamos lá? Correção dos exercícios do PET 1 de Língua Portuguesa, 7º ano, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Atividade 1. Leia a notícia abaixo. Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Secretarias estaduais da Saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Por G1, 19 de março de 2020. Confirmada a segunda morte por novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até 22h10 desta quinta-feira, 18, 647 casos confirmados de novo coronavírus, SARS-CoV-2, no Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta, contabiliza 621 infectados. O Piauí identificou os 3 primeiros casos da doença no estado. 2 mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde. Em São Paulo foram registradas 5 mortes até o momento pelo governo estadual, o que eleva ao total de óbitos no Brasil para 7. O Ministério da Saúde registrou 4 mortes em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Também nesta quinta, a Secretaria de Saúde de Alagoas atualizou o número de 1 para 4 casos. O Rio Grande do Sul registrou mais casos confirmados e agora registra 37 infectados. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que o estado registra 23 casos. Em São Paulo, o número de casos confirmados do novo coronavírus aumentou de 240 para 286. Fonte: Secretarias Estaduais da Saúde e Ministério da Saúde. Transmissão comunitária. De acordo com o Ministério, há transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta cita 2 estados, 3 capitais e uma região de um estado no sul. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. A transmissão comunitária está configurada nos estados de São Paulo e de Pernambuco. Além disso, ocorre isoladamente em 3 capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, além das capitais de São Paulo e Pernambuco, já incluídas acima. Por fim, a pasta também considera o mesmo status apenas para o sul de Santa Catarina, mais especificamente a região da cidade de Tubarão. A declaração não vale para todo o estado. Observem a figura que está na notícia e a legenda. Lavar as mãos com água e sabão é a melhor maneira para prevenir o coronavírus. Foto de Carlos Paul. Situação no mundo. De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, atualizadas às 16h40 de quarta-feira, houve 207.855 casos confirmados e mais de 9.000 mortes por Covid-19 em 166 países e territórios. O balanço apontou que cerca de 34% das mortes estão concentradas em Hubei, província chinesa, onde se iniciou o surto. Lá foram ao menos 3.130 vítimas fatais. A Itália aparece como o segundo país com mais mortes por novo coronavírus. São 2.978 mortes, 32% de todas as mortes no mundo. Autoridades da China reportam 34 novos casos de coronavírus, todos vindos de fora do país. A China anunciou nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Também nesta quinta, os governos da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram a suspensão da entrada de pessoas não residentes no país para reforçar as medidas destinadas a conter a propagação da pandemia de Covid-19.
Até o momento, os países não determinaram o fechamento das escolas nem adotaram medidas de confinamento. A Austrália registra 642 casos confirmados do novo coronavírus e a Nova Zelândia, 28. Brasil contraria OMS, só faz testes nos casos graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação. E só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou na última sexta-feira, 13, que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. O governo federal, que disse ter comprado kits da Fiocruz para 30 mil testes nos laboratórios públicos, disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações. Atividade 2. Releia o primeiro parágrafo da notícia e responda às perguntas. Letra A. Qual foi o acontecimento? O acontecimento de que trata a notícia é o elevado índice de casos de Covid-19 no Brasil. Letra B. Onde ocorreu? Resposta da letra B. Ocorreu em alguns estados do Brasil. Letra C. Quando ocorreu? Resposta da letra C. Ocorreu no dia 19 de março de 2020. Atividade 3. Explique a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. A primeira foto, que é de uma pessoa lavando as mãos com água e sabão, e a notícia tem a ver que a notícia é sobre o coronavírus e lavar as mãos é um ato para evitar pegar esse coronavírus que está com muitos casos no Brasil. A legenda está dizendo exatamente que é para lavar as mãos e está mostrando exatamente o que a figura está, mostrando também. Atividade 1. Releia o trecho da notícia. A China anunciou nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Letra A. Qual foi o fato apresentado nesse trecho? Resposta da letra A é: o fato apresentado nesse trecho foi que a China, pela primeira vez, não tinha notificado nenhum caso de transmissão local do novo coronavírus, apenas que vieram de pessoas infectadas que vieram do exterior. Letra B. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Resposta da letra B. A transmissão comunitária, ela é aquela transmissão que você já não sabe mais de quem você pegou. Você não teve contato com ninguém do exterior, mas ainda assim pegou o Covid-19. Aqui, como repetiu a pergunta, eu vou pular. Atividade 2. Observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Explique o emprego das aspas no trecho acima. O emprego das aspas é para mostrar que esse trecho foi retirado de um texto, que ele não começa e termina aí, que não foi dito que não foi escrito por quem está escrevendo o exercício, mas que ele foi retirado de um texto que foi dito por outra pessoa. Atividade 3. Qual o tempo verbal foi empregado? Que efeito de sentido ele provocou no texto? O tempo verbal empregado é o presente do subjuntivo. Os países apliquem e dá a ideia de que isso ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer, de uma possibilidade que se abre nova aí. Atividade 4. Releia a notícia e observe que os adjetivos são pouco utilizados. Por quê? Porque a notícia tem que ser objetiva e impessoal. Por isso, a gente não tem que dar opiniões nem colocar muitos adjetivos. Tem que dar um fato mais claro e objetivo.
Atividade 5. Qual classe gramatical predomina em uma notícia? Nós temos os verbos que predominam e os substantivos também. Você sabe a função do título da notícia? E qual é o outro nome dado a ele? O título da notícia o outro nome é manchete. E ele tem como objetivo chamar a atenção do leitor para ele pegar aquele jornal, abrir, ler a notícia e saber mais detalhes. Além do texto escrito, que outros elementos estão presentes na notícia que você acabou de ler? Além do texto escrito, tem também as figuras, as imagens. Que relação há entre o texto escrito e esses elementos não verbais? Os elementos não verbais complementam a mensagem veiculada pelo texto escrito. O que acontece quando você clica na parte do texto que está em destaque, negrito ou sublinhado? Para que servem essas partes do texto em destaque? Essas partes do texto que ficam em destaque, negrito ou sublinhado, elas são links que levam a outras páginas, a outras matérias, a outros locais da internet. Atividade 1. Onde foi veiculada esta notícia? Pela manchete, podemos inferir a temática? Que relevância ela tem nos dias de hoje? A notícia foi veiculada na página do G1. E pela manchete a gente pode sim inferir a temática, porque lá na manchete vem as partes mais importantes do texto. E essa notícia tem uma relevância importante nos dias de hoje, porque ela mostra para a gente a situação de uma coisa que a gente está vivendo e que é muito nova, é uma coisa que a gente nunca viveu antes. Então, é bom a gente se informar a respeito. Atividade 2. Pensando na estrutura de uma notícia, a manchete foi bem elaborada a fim de causar impacto no leitor? Sim, ela trouxe dados alarmantes e trouxe as principais informações sobre isso, mas sem dar os detalhes. Atividade 3. Há recursos multimodais na notícia mostrada? Se sim, quais? Sim, há a figura. Atividade 4. De acordo com a notícia lida, preencha o quadro abaixo. Manchete. Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil. 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Subtítulo ou título secundário. Confirmada segunda morte por novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até 22h10 desta quinta-feira, 18, 647 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta, contabiliza 621 infectados. O Piauí identificou os 3 primeiros casos da doença no estado. Produzido por G1. Lide, quem, quando, onde, por quê, como. 2 mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde. Em São Paulo, foram registradas 5 mortes até o momento pelo governo estadual, o que eleva ao total de óbitos no Brasil para 7. O Ministério da Saúde registrou 4 mortes em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Quem? 2 mortes, o que? Foram confirmadas, quando? Nesta quinta-feira, onde? No Rio de Janeiro. Por quê? Por Covid-19. Como que elas foram confirmadas? Através de notificações da Secretaria de Saúde. O corpo da notícia é todo o resto da notícia, menos o final. É só vocês irem lá e lerem a notícia. Antes de chegar no final, vocês param. É o corpo da notícia.
Fechamento da notícia ou final. Brasil contraria OMS e só faz testes nos casos graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação e só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou na última sexta-feira 13 que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. O governo federal, que disse ter comprado kits da Fiocruz para 30 mil testes nos laboratórios públicos, disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações. Essa notícia não tem partes marcadas, não tem links, não tem como responder a última questão. Atividade 1. Leia uma notícia na internet, jornal ou revista e complete. Manchete, subtítulo, produzido por, lead, que é quem, o que, quando, onde, por que e como, o corpo da notícia, o fechamento da notícia. Na atividade 2, em qual pessoa o texto noticioso que você leu foi escrito? Que vocês vão ter que fazer, não vai ter jeito. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada. Aqui no canal mesmo tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui sobre a notícia que vocês podem consultar, ok? Atividade 3. Nas notícias, os eventos não são narrados na ordem em que aconteceram, ordem cronológica, mas sim na ordem de relevância dos fatos. Relatam-se em primeiro lugar os fatos considerados mais importantes, depois narram-se os fatos menos importantes. Com qual objetivo? Com o objetivo de chamar a atenção do leitor, para aquela notícia e tentar impactar ele e fazer com que ele compre o jornal para ler o que tem lá dentro. Atividade 4. Agora é hora de produzir. Produza uma notícia para um jornal online sobre a Covid-19, coronavírus, utilizando dados atualizados sobre a propagação da doença no Brasil. Verifique se a sua notícia possui todos os elementos do quadro acima, que são manchete, subtítulo, lead, corpo da notícia e fechamento da notícia. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.